Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 12. Preste atenção na palavra que nos diz assim: E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de Zípora, sua mulher, e disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: Vós três, saí para a tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se colocou à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse o Senhor: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e foi-se. A nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja então Miriam fechada por 7 dias fora do arraial, e depois a recolho. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu para Azerote, e assentaram-se o arraial no deserto de Parã. Louvado seja o nome do Senhor por esta porção da palavra de Deus, né? Eu espero assim que nós tiremos lições deste texto bíblico para aplicarmos a nossa vida, a nossa existência, porque este canal, as mensagens postadas neste canal, elas têm muito a ver com o relacionamento entre o ser humano e Deus. Tem muito a ver com aquilo que Deus aprova, com aquilo que Deus desaprova. E eu gosto sempre de ler o texto bíblico junto com você, para que você tenha plena convicção de que aquilo que estamos falando não é nada nosso, mas é
da palavra de Deus, né? Então a primeira coisa que nós observamos neste texto é o incômodo que Arão e Miriam, eles sentem em relação ao casamento de Moisés. Embora a mulher de Moisés, ela fosse também descendente de Abraão, ela era provavelmente filha de Quetura, a mulher com quem Abraão era da descendência de Quetura, né? Mulher com a qual Abraão se casou depois que Sara morreu. Eles então se implicavam com isso, e eu vejo aqui que a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida é buscarmos não focar na vida da outra pessoa. Às vezes se perde muito tempo olhando para o próximo, criticando o próximo, condenando o próximo, coisa que não deveríamos fazer, porque o Senhor Jesus, ele diz: na medida em que julgardes, sereis julgados. E quem somos nós para condenar alguém? Mas eles se incomodaram com isso, e eles foram levando esta questão para um nível espiritual, e chegaram a dizer: pô, quem Moisés pensa que é? Ele acha que Deus só fala com ele? Eu não acredito que Moisés tenha dado esta possibilidade de interpretação para eles, mas é que para Satanás desgraça pouca é bobagem. Então eles começaram a se incomodar com o casamento de Moisés, e isto cresceu, e eles começam a olhar com maus olhos a liderança de Moisés. Eles começam a achar Moisés presunçoso, eles começam a achar Moisés orgulhoso, e chegam a dizer: ô Moisés, você acha que Deus fala só com você? Ele fala também através de nós. E nós vemos aqui claramente um certo ciúmes da parte deles, né? E não deveria ser assim. Deveria cada um cumprir o seu papel. Você tem que cumprir o seu papel estabelecido por Deus. Eu tenho que cumprir o meu papel estabelecido por Deus. Nós não temos que estar preocupados se este ou aquele é maior ou muito maior em relação a nós. O que nós temos que pensar é que no reino de Deus o pequeno é grande. O que nós temos que pensar é que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito, seremos colocados. É promessa do Senhor. Então, temos que fazer bem feito aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer, e não ficar se preocupando com o próximo, com o ministério alheio. Chega de ficar defendendo placa de igreja. Esta é melhor, a minha é melhor, aquela é melhor. Você é a igreja.
Eu sou a igreja. E se nós formos melhores, a igreja será melhor. E muito cuidado com o abrir da sua boca, porque você pode entristecer a Deus, assim como podemos alegrar, podemos entristecer, e nós precisamos ter esse discernimento. Porque eles invocaram com Moisés na questão do seu casamento, viraram para a questão do seu ministério, e isto não foi agradável a Deus. Então o alerta para nós hoje é tomarmos cuidado para que não passemos a ter atitudes que desagradem ao Senhor. Porque quando nós desagradamos a Deus, nós nos afastamos da bênção. Todos conhecem a palavra do salmista que diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Outra coisa que nós enxergamos aqui é que nós temos um Deus que tudo vê. É bobagem você achar que Deus não está vendo o que está passando sobre a sua mente, o que está descendo ao seu coração. É bobagem você achar que Deus não está de olho nas suas atitudes. Deus está de olho, Deus está vendo. Assim como estava vendo esta trama destes dois irmãos de Moisés. E eles então ouvem Deus os chamando através de Moisés. Deus diz assim: vamos tratar disto na tenda da congregação. E o Senhor desceu na nuvem lá. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos observar aqui o versículo 3, que coloca algumas atitudes de Moisés, que diz assim: e era Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Olha a qualidade deste homem. Talvez você possa estar ouvindo e dizer: mas o que quer dizer isso aí, muito manso? Se você tiver a curiosidade de pesquisar outras versões bíblicas, você vai entender. Porque em outras versões bíblicas está escrito que Moisés era um homem muito paciente, mais paciente do que todos os homens de sobre a face da terra. Há versões que traduzem esse texto dizendo que Moisés era um homem muito humilde. Ele era o homem mais humilde sobre a face da terra. E o Senhor conhecia esta humildade, o Senhor conhecia esta paciência. Ele não tinha este sentimento de grandeza. Quando ele foi chamado por Deus, ele não se achou capacitado, ele não se achou com habilidade, espiritualidade, destreza, coragem suficiente para tal missão. E ele cria diversos argumentos para que Deus envie outro. Mas o Senhor
o estava vendo, o Senhor o estava conhecendo, e ele era a pessoa ideal. Então agora o Senhor vai realmente falar com Arão e com Miriam. E o Senhor diz a eles: olha, se houver profeta, eu vou falar com eles em visões ou em sonhos. Mas com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja bem. Então Moisés, ele é manso, ele é paciente, ele é o mais humilde de todos. E ele é fiel. Devemos buscar estas virtudes para a nossa vida, porque nós estamos enxergando, o texto está nos dizendo que Deus se agrada disto, de quem é manso, paciente, humilde e fiel. Não, eu não falo com Moisés, nem por visão e nem por sonho, porque ele é fiel. Eu falo com ele boca a boca. Eu não falo por figuras. E estou admirado de vocês não terem temor de falar contra o meu servo Moisés. Então Deus está nos dando aqui uma outra dica importante para a nossa vivência. Precisamos ter temor de Deus ao abrir a boca para falar de alguém. E ainda mais quando se refere a servos de Deus. O fariseu tem coragem de dizer: eu te dou graça, Senhor, porque não sou como o publicano. O publicano, coitadinho, diz: tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor Jesus diz: o publicano foi reprovado. Então nós precisamos entender que nós não somos melhores que ninguém e nem piores do que ninguém. Com certeza Deus entregou algo para cada um de nós. E nós temos que buscar fazer da melhor maneira possível. Veja que eu estou aqui ministrando esta palavra e eu sinto que é um chamado, é algo de Deus para a minha vida ministrar. E eu acredito que esta minha voz, que é a voz da palavra de Deus, vai ecoar até mesmo depois que eu não estiver mais nesta terra. Mas nem por isso sou melhor ou pior do que alguém. Porque Deus capacita cada um de nós para a mansidão, para a paciência, para a humildade, para o temor. E nós precisamos rogar ao Espírito Santo que Ele haja em nossas vidas, a fim de que possamos ver resgatados em nós a imagem e semelhança de Deus, porque é desta forma que fomos criados. Não podemos permitir que nem Satanás e nem o mundo moldem
moldem a nossa existência, mas que sejamos moldados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Outra coisa que enxergamos aqui, muitos não gostam de pensar nisto, porque eles preferem somente acreditar que Deus é bondade, amor, misericórdia. Mas o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão. A palavra do Senhor diz que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, e eles caíram na mão do Deus vivo. Porque Deus não aprovou esta rebelião, Deus não aprovou este sentimento de ciúme, Deus não aprovou esse sentimento de inveja, Deus não aprovou este confronto que eles fizeram com Moisés. E veja que acerca disso Moisés não clamou a Deus, ó Deus, dá a solução, não, o próprio Deus estava vendo. O nosso Deus, Ele é um Deus que vê. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se retira de sobre a tenda. E Miriam, que provavelmente encabeçou isto, ela se tornou leprosa. Ah, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Arão não ficou leproso. Arão não ficou leproso. Miriam ficou leprosa. E quando ela fica leprosa, Arão cai em si acerca do seu erro, acerca do seu pecado, e ele então confessa a Moisés o seu pecado, pede perdão para Moisés e pede que Moisés ore a Deus. Então, se há uma lição aqui, também uma outra lição, é que precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos confessá-los, precisamos abandoná-los, para que a misericórdia do Senhor torne sobre a nossa vida. E se você precisa pedir perdão para Deus, hoje peça. Se tem coisa que aflige a sua alma, peça perdão ao Senhor, porque enquanto você não pedir perdão, Satanás vai oprimir você, você vai ficar doente até, porque o pecado traz doença. E então Moisés, sendo manso, paciente, humilde, benevolente, ele ora ao Senhor, diz: Senhor, tem misericórdia, cure-a. E Deus diz: eu vou curá-la. Mas esta lição ela tem que guardar. Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências. É outra lição que tiramos aqui. Ah, o cara foi lá e tentou matar alguém, ou até mesmo matou. Deus é poderoso para perdoá-lo? Claro que é. Mas ele vai ter que arcar com as consequências do seu crime, do seu ato, do seu pecado. Então é só um exemplo que estamos dando, né? Ele pode viver 20 anos dentro da cadeia, perdoado, mas ter que pagar a sua dívida lá. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não passou o resto do dia passeando, ele passou o resto do dia crucificado, arcando com as consequências dos seus atos. Mas quando expirou, adentrou ao paraíso com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade, né? Então, o texto diz que Miriam
ficou leprosa durante uma semana. E ela ficou fora da comunhão, fora do arraial, durante 7 dias. E o povo não partiu até que ela fora restaurada e recolhida à comunhão do povo. Então, outra lição que nós aprendemos aqui é que o pecado não adianta. O pecado atrasa. O pecado atrasa a comunidade, a igreja. O pecado atrasa a família. Como atrasa? Atrasa em ser feliz. Atrasa em ter paz. Atrasa em prosseguir na comunhão. O pecado atrasa. Grava isso na sua mente. O pecado atrasa. Deixa isso descer no seu coração. O pecado atrasa. E assim que ela fora restaurada na sua saúde, porque estava leprosa, a comunhão do povo, então o povo partiu. E o povo chegou e se assentou, fizeram um assentamento no deserto de Parã. Então só haverá descanso